Ela é psicóloga, palestrante, com mais de 24 anos de experiência em gestão de pessoas. Eu estou falando de doutora Rubenita Araújo, nossa convidada de hoje. Doutora Rubenita, é um prazer recebê-la em nosso estúdio de gravação da RP10Cast, o seu canal de entrevistas e curiosidades. Seja bem-vinda. Rosival, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui, receber o seu convite, poder contribuir para esse canal, né, trazendo informações. Então, estou muito feliz. Como você já disse, eu sou Rubenita Araújo. Eu tenho uma caminhada aí, mais de 20 anos nessa caminhada. Não faça conta, por favor, Nossa, né, porque a gente termina entregando a nossa idade. Mas hoje eu tenho uma empresa chamada RA Soluções em Gestão e Liderança, e a minha caminhada hoje dentro das empresas é justamente ajudar empresários e pessoas, liderança, gestão, a realmente enfrentar os desafios desse mercado de trabalho que estão cada vez mais batendo às nossas portas. Então é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu espero que esse bate-papo seja enriquecedor e leve para as pessoas muitos insights, reflexões e aprendizado. Claro, até porque muita gente vai estar acompanhando esse vídeo e tal, enfim, empresários, colaboradores, eu acredito que vai contribuir bastante para a informação, né, com o seu conteúdo. Doutora, veja só, para onde a gente chega, a gente conversa, principalmente eu mesmo tenho um ciclo de amizade com pessoas de todo o tipo, né, pessoas que têm comércio de vários segmentos, seja ele padaria, supermercado, acaba que tem loja de autopeça, né, ou dono de um posto de gasolina, um salão de beleza. As dores são as mesmas. O pessoal com dificuldade de contratação de mão de obra. O que está acontecendo no nosso cenário hoje, atualmente, para a contratação de pessoas? Você trouxe algo, não é, que é muito comum. São as principais dores, realmente, né, dos empresários. Hoje não existe mais mão de obra. Hoje, cada dia mais é difícil reter as pessoas que chegam nas empresas. Rosival, eu sempre levo a reflexão, por onde eu passo, é de que nós precisamos entender de uma vez por todas que nós não vivemos mais acerca do passado. Nós comparamos muito, eu digo nós, porque você é da mesma geração que eu. Não vamos entrar nesse detalhe aqui das nossas idades, mas nós somos de gerações que estão ali, ó, coladinho. E há 20 anos atrás, por exemplo, nós tínhamos um cenário corporativo, um cenário mundial completamente diferente do que nós vivemos hoje. Sim. Já existia o avanço da tecnologia, tá? Mas não de forma avassaladora com o que existe hoje. Não com as oportunidades que essa tecnologia terminou propiciando a esse mercado, Sim, entregando para esse mercado. Então, hoje tem 2 pontos muito importantes diante da tua pergunta. certo. Primeiro é que há 20 anos atrás, por exemplo, eu não tinha a pulverização de oportunidades de trabalho, e aí eu não estou falando do emprego, eu estou falando do trabalho. Oportunidade. Isso. Como eu tenho hoje. Certo. Então, veja, há 20, 25 anos atrás, eu não falava em influenciador, em blogueiro, em motorista de Uber, né? Isso. Em iFood. Nós não tínhamos isso. Esse cenário, né? Essas ofertas. Hoje, além dessas ofertas, além da possibilidade de trabalho, inclusive, na palma das suas mãos, quantas empresas, principalmente pós-pandemia, fecharam as portas para viver só do mundo online? Isso. Além disso, existe dentro do mercado de trabalho também hoje uma grande dificuldade de trazer mão de obra, de prover mão de obra e reter mão de obra, porque hoje a gente precisa entender que o cenário das empresas é completamente diferente de 20 anos atrás. Hoje nós temos empresas que pelo menos 3 gerações trabalham juntas. Há 20, 25 anos atrás eram 2 gerações. Sim. Tá? E essa geração, a chamada geração Z, que as pessoas falam muito, esses jovens dos anos 2000, é uma geração que vem nos desafiando, que é uma geração que já nasceu dentro da tecnologia. Eles dominam a tecnologia. E eles nasceram, tá? Entendendo que tudo para eles está na palma das mãos. Isso gera aquela situação de tudo fácil, tudo, né? Tudo é permissível, né? Exatamente. Eu digo que é uma geração miojo. Aí meu filho brinca muito comigo, eu tenho 2 filhos. Eu tenho 2 filhos da geração Z. Isso.
tá? E teve, mãe, não é mais miojo, é aquela geração popcorn, né? Porque agora é num potinho de, Isso. né? Enfim. E que para eles, tudo foi sempre muito fácil. Meus filhos não precisaram pegar ônibus. Tudo dos meus filhos hoje é Uber. A minha geração, para que eu pudesse conseguir as coisas, eu me lembro que se eu quisesse uma informação, eu tinha que ir para a biblioteca. E isso está impactando diretamente no padrão de comportamento dos colaboradores nas empresas. Exatamente. Essa questão de celular, isso porque houve um entendimento, né, que as empresas podem vetar o uso do celular diretamente dentro do seu ambiente de trabalho, né? Uhum. Isso melhorou um pouco, no seu ponto de vista, isso aí Veja, eu deu uma digo que melhorada? eu trabalho muito com cultura. Processo de implantação de código de cultura, de aculturamento. Cultura é igual a cultivo. Certo. Cultivo o quê, Rubenita? De comportamento, tá? Eu sempre digo aos empresários que é importante sairmos da nossa miopia, do nosso olhar mais míope, para termos um olhar muito mais sistêmico do que está acontecendo. Certo. Na nossa época não existia celular. Na nossa época não existia essa conectividade, essa interdependência das coisas. Então, proibir ou não vai muito daquilo que você quer cultivar. Mas eu sempre digo, tudo que é extremo precisa ter cuidado. Tudo que é no exagero, tá? Então, você pode sim ter uma conscientização do uso celular sem necessariamente utilizar a palavra proibição. Deixa eu só Mas fazer... uma palavra conscientização, sabe? Certo, eu gosto muito de provocar o debate, você está falando aí o extremo, mas vamos dizer que você tem uma linha de produção. Uhum. Se você não proíbe, você tem um risco de um colaborador, por exemplo, pegar o celular, né, indevidamente e ficar desatento e gerar um prejuízo ou até um acidente de trabalho. E aí? Sim, por isso que eu estou dizendo que é uma questão de Cultura. E de você realmente poder orientar. Eu costumo evitar palavras como proibição, generalizações, para justamente não levar uma questão de dizer assim, eu estou sendo coibido. Eu não estou dizendo que não é para proibir. O que eu digo é que a gente precisa saber como vai proibir. Eu estou entendendo. Tá? Então, é importante para essa geração que a gente estava falando dizer o porquê das coisas. E algo que eu percebo muito dentro das organizações é dizer, mas, não, Rubenita, no meu tempo era assim, no meu tempo não tinha esse mimimi. Eu falava e pronto, e as pessoas entendiam. Agora, para falar com essa geração, eu preciso ter toda uma cautela, porque tudo agora é assédio, tudo agora é questões que geram uma maior complexidade. Fragiliza muito a relação, né, entre colaborador e gestor, né? Exatamente. Então, a gente precisa entender como é que eu vou me comunicar com o outro. Qual é a melhor forma de comunicação? Então, quando eu trago a questão que eu evito palavras como proibição, obrigado, é porque eu sempre busco fazer com que as pessoas entendam o porquê das coisas. Então, por que aqui você não deve? Por que aqui existe uma norma, uma diretriz que não se pode usar o celular? Porque aqui você trabalha com segurança. Se você usa o celular, você vai afetar diretamente na segurança, na tua segurança. Então, é tudo como você faz, tá? Porque tem coisas que a gente precisa fazer, mas eu preciso fazer com que o outro compreenda o porquê. E aí vem aquela coisa assim, mas Rubenita, isso é tão óbvio. E eu digo, sabe, Rosival, e quem disse que o óbvio não precisa ser dito? O óbvio, ele também precisa ser dito. Certo. Me diga uma coisa, na sua consultoria, na sua empresa de consultoria que você é contratada, né? Uhum. Você tem algum grupo específico de empresário ou você atua em qualquer, por exemplo, segmento de restaurante, segmento de hotéis, segmento automotivo, segmento de salão de beleza, enfim, tem alguma coisa específica assim ou você é generalizado, atende todo mundo? Algo que eu sou especialista, tá certo? Sim. É na questão do nicho familiar. Então, toda a minha trajetória, eu só atuei em empresas familiares. Importante tá? isso.
Então, independente se é um restaurante, se é da área automotiva, se é da área de peças, inclusive hoje eu tenho uma parceria, né, com pessoas da área de peças, tudo. Se quiser já falar o já nome tive, aqui, né? não tem Tenho problema, não. parceria com 5 peças, Certo. que Zé Carlos, né? com o Zé Carlos, Grande com Zé. o Marcelo, Isso, Marcelo. certo? Então, assim, desde 2017 eu tenho essa parceria com eles. Certo. Tenho uma forte atuação também na área médica, na área de saúde, porque minha história de CLT, eu vim da área de saúde, mais de 10 anos na área de saúde. Sim. Então, hoje, meu foco é muito empresa familiar. Certo. Então, eu entendo bem as dores de uma empresa familiar. Certo. Mas é importante também que eu diga, cada empresa, mesmo sendo familiar, ela é única. Ela é única. Mas essa questão de ser familiar é uma opção ou que você viu isso como um nicho de mercado, tal, onde é que tem mais dores, né? A questão familiar? Na Explica. realidade, isso caiu no meu colo, tá certo? Desde a minha primeira, eu fui gestora aos 24 anos. Nossa, bem recente, né? Aos 24 anos, não façam aí, é porque eu sou a garota prodígio. Não, eu sei, eu tô dizendo bem recente, Não bem façam jovem. contas, não Que eu façam queria dizer contas. assim, você era bem jovem bem quando jovem. começou, né? Bem jovem, bem jovem. Foi um grande desafio para mim. E a empresa era familiar. A empresa tinha 6 sócios. Dentro desses sócios tinham marido, ex-esposa, enfim. E sempre quando eu ia para alguma empresa, era familiar. E aí, quando eu decido, em 2016, realmente partir para a consultoria, então eu aproveitei aquilo que eu já tinha bagagem, tá? E nichei. Tá? Então, hoje, realmente, quando as empresas me procuram, é muito engraçado que eles dizem assim, Rubenita, eu soube que você é aquela pessoa que diz que precisa ser dito para o pai perto do filho, para o esposo perto da esposa. Eu digo, bem por aí. Então, eu aproveitei essa minha bagagem, que eu digo que o universo me direcionou, e eu digo, agora é hora de eu ser protagonista, e por isso que hoje o meu nicho é muito familiar. Eu vejo isso, essa sua colocação, eu fiz uma comparação muito como se fosse um juiz, né? Um mediador, porque o juiz ele vai mediar aquele conflito de duas pessoas ou duas situações onde precisa de uma pessoa para lá e dizer o que é que tem que ser feito, né? E no seu caso, como você tem um foco específico como empresa familiar, você chega lá, um exemplo, onde trabalha o marido, a mulher, enfim, o irmão, o filho, e você vai lá, entra no meio e diz, ó, tá assim, é assado, tal, tá certo, tá errado, não é assim, mais ou menos? Eu ajudo essas pessoas realmente a eles começarem a se enxergar, tá? A se reconhecerem. E eu sempre digo que o sucesso ou insucesso de uma empresa, ele está diretamente ligado ao quem está dirigindo essa empresa. Ao líder, né? Ao líder. Ao mentor. Tá? Aquela pessoa que realmente está para direcionar. E eu chego em muitas empresas completamente disfuncionais, um ambiente que já não é um ambiente bom para se trabalhar, onde as pessoas estão perdidas. E é muito comum escutar dizer, Benita, as pessoas aqui não querem trabalhar, as pessoas aqui são preguiçosas, essa geração é mimizenta, tá? E quando eu vou fazer o trabalho diretamente, eu primeiro faço o trabalho logo com a alta gestão. Eu faço esse trabalho de mostrar para eles que o reflexo daqui, quem está embaixo, é o reflexo deles. Se eles estão disfuncionais, se eles brigam entre si, se eles não têm clareza do papel deles, se eles não têm clareza dos comportamentos dele, porque hoje, mais do que nunca, Rosival, se faz importante, imprescindível, todo empresário, todo líder, gestor, se conhecer. Por isso que se fala tanto hoje de autoconhecimento nas empresas. Aí diz, isso é coisa de psicólogo. Não é. Eu digo que autoconhecimento, nesse mundo disruptivo que nós estamos vivendo, cheio de dificuldades de contratação, de retenção, de lidar com pessoas, se comunicar com pessoas, se você não se reconhece, primeiramente, se você não busca se conhecer, para poder só assim entender como o outro funciona, você está fadado ao fracasso. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando o ensejo desse tópico aí. Quando você fala de autoconhecimento, isso traz uma clareza para quem faz esse autoconhecimento, de repente entender que ele está no lugar errado, está fazendo a coisa errada, para poder até promover, assim, provocar ou começar a fazer uma transição de carreira. Tem alguma coisa a ver com isso? Com certeza, com certeza. Eu vejo empresas que elas não conseguem passar para outros níveis, não conseguem crescer, não conseguem passar
para um estágio de inovação porque elas não praticaram a base da pirâmide, Que base que é essa? domínio pessoal. Tá? Mais do que nunca hoje, diante de tantos desafios que o mundo corporativo enfrenta, se você não tiver domínio pessoal, que vem através do autoconhecimento. E o autoconhecimento não é só dos teus pontos fortes, das tuas fraquezas, tuas limitações. Não é só isso. Vai muito além. É de reconhecer as tuas emoções. É de reconhecer por que você age daquela maneira. Porque aquele estilo de pessoa, porque essa geração te impacta tanto. Então, se eu não busco me preparar quanto pessoa, quanto empresário, para esse mundo, eu estou a um passo, tá, de realmente não conseguir a evolução que eu tive até então. Então, eu vejo algumas empresas, mas eu já tenho 30 anos, eu já tenho 20 anos, eu já tenho 40 anos. Que não significa muita coisa se você não tiver esse autoconhecimento. Não é isso que você quer dizer? Exatamente. E se você não estiver aberto para isso, ampliar o teu olhar, sabe? Enxergar além da tua visão míope, restrita da tua realidade. Quantas empresas, tá, que eram empresas referências que fecharam? Sim, tem várias. Porque não se adaptaram. Porque negaram que o mundo estava em mudança. Que o mundo estava realmente num formato diferente do que você fazia. Então, tem muitos empresários, líderes, que dizem assim, Beita, mas eu sempre fiz assim e deu certo. O passado foi o que me trouxe até aqui. O que eu fiz foi o que me trouxe até aqui. E vamos honrar o que você fez até aqui. Certo. Eu sempre honro. Se você chegou até aqui, se você tem 30 anos, você chegou até aqui. Tem mérito, né? Você tem mérito. Eu te honro, eu tiro o chapéu para você. Eu vejo dessa forma. Agora, as tuas ações, a forma que você está pensando, elas vão te manter durante mais 30 anos? Elas vão te manter durante mais 2 anos? Porque o mundo muda. Tem uma música que eu gosto muito, é a música da década de 80, Sim. E eu dou muito treinamento de desenvolvimento de liderança, inclusive você participou de um comigo. Exato, foi. Eu acho que em 2018, 2017, e é a música de Lulu Santos, Como uma Onda. Isso. É uma música de uma década de 80 que é extremamente atualizada. Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Sim, perfeito. Né? A vida vem em ondas como o mar, num indivíduo infinito. Isso. E nós vivemos esse período. Então não dá mais para ficarmos presos ao passado. O passado passou. O hoje, a tua decisão hoje vai impactar o teu futuro. Tem até uma frase de Laí Ribeiro que eu gosto muito, que ele fala que o mundo hoje não é de quem sabe. O mundo hoje é de quem aprende. Até porque muitas coisas que a gente fazia e dava certo lá atrás, hoje já não funciona. Exato. Funciona de outra forma, né? Então, assim, é por aí. É perfeito essa colocação. Agora, essa questão, porque, claro, tem muita gente que vai assistir esse vídeo nosso e tal. Essa questão aí que você tem muitos profissionais liberais, alguns empresários que estão nesse conflito, né, existencial, né? Como você falou, o que é que ele deveria fazer para promover esse autoconhecimento? Qual a sua orientação para quem está nos assistindo? Primeiro, você contratar a sua consultoria? Exatamente, né? Isso que eu ia dizer. Se você é um profissional que se encontra perdido, um empresário que você percebe que a tua empresa já não responde mais como respondia, que existem muitos conflitos, que você não consegue mais atingir a produtividade, o resultado, a performance que você gostaria, que tem algo que já não está mais sob o teu controle. Isso. Está na hora de você repensar, né? E de repente contratar o Rubem Araújo para te auxiliar nesse processo. E aproveitando a oportunidade, diga seu contato para contratação, porque a gente vai colocar aqui na telazinha aí, se você quiser, claro. Né? Tá, então o meu WhatsApp, o meu contato é o 81, eu sou aqui no Recife. Certo. 987150709 e o meu Instagram é Rubenita Araújo _oficial. Vocês me encontram lá. Então você tem uma empresa de consultoria, tá? Uhum. Que você dá esse treinamento e tal, enfim, para poder... Exato. Ok, perfeito. Então, é você buscar ajuda de um profissional que realmente você chancele, um profissional sério, um profissional que possa realmente te ajudar. Autoconhecimento, gente, não é oba-oba. Autoconhecimento não é mimimi, nem é moda.
O mundo hoje exige de nós, empresários, você também é um empresário, eu sou uma empresária, tá? Lidar com muitas mudanças bruscas, lidar com muitos desafios. E isso impacta diretamente na chamada inteligência emocional. Exato. Tá? Quando você disse aí sobre Laís Ribeiro, sobre a questão do estar aberto a aprender o quê? Né? Aprender a desenvolver novas habilidades. Eu não falo de técnica, mas é aprender a como eu posso inovar. Tá? Se eu sou menos ousado, de que forma eu posso ser mais ousado? O que tem me atrapalhado? Estar aberto para o que vem de novo, mesmo que esse novo seja doloroso, mesmo que esse novo, sabe, te coloque contra a parede e dizer assim, ou você muda ou você dança. Eu gosto muito de utilizar um termo tipo assim, ou você muda ou você dança. O próprio nome mudança, se você ver, é mude ou dance. E eu sempre digo que hoje estar aberto a aprender é você, inclusive, mudar o teu mindset, a tua mentalidade. Tem muitas pessoas, inclusive tem um livro, né, de psicologia, que ele fala sobre mindset fixo e mindset de crescimento. Isso. Então, eu preciso levar a minha mentalidade para uma mentalidade de crescimento e entender que todo o processo de mudança ele é doloroso. E eu sempre digo, até nos meus eventos, meus workshops, minhas palestras, treinamentos, enfim, que aqui eu estou falando com o Rosival adulto. Eu estou falando com você que nos assiste, certamente são adultos. Adultos têm neocórtex já formadinho. E lembrando que esse bate-papo que a gente está promovendo aqui, esse conteúdo, ele tanto serve para o empreendedor como também para o colaborador. Exatamente. Porque assim, ele tem múltiplas funções, tá? Tanto para a classe empresarial como também o colaborador, porque às vezes o cara precisa escutar, né, algumas orientações como essa para poder esclarecer a sua mente aí e promover seu autodesenvolvimento. Exatamente. Né? Doutora, me diga uma coisa, qual é o principal erro do empresário hoje em relação a todo esse cenário que você colocou recentemente? O principal erro, de certa forma, eu até já pontuei aqui, Sim. Mas é insistirmos em nos mantermos presos ao sucesso do passado. Sim. Ao modelo mental, a forma que eu penso, que eu interajo, que eu reajo, que deu certo lá atrás, insistir que essa mesma forma de pensar, de agir, vai me levar, vai me sustentar o que já me sustentou lá atrás. Esse é o principal erro. É o erro de insistir na tua percepção diante do teu mundo limitado da realidade, diante da tua percepção restrita da realidade. Você me permite trazer um exemplo aqui? Fica à vontade. Eu chego nas empresas, aí os empresários dizem, Benita, eu não aguento mais essa geração. Pense numa geração difícil. Pense numa geração mimizenta. Pense numa geração que só quer saber de crescimento rápido. Chega como estagiário, com 2 meses quer ser contratado, com 6 meses já quer ser promovido. Mas isso é um fato, né? Isso é um fato. E aí eu digo, e outra coisa, eles ainda não querem fazer esforço. Eu lembro na minha época o quanto eu lutei, o quanto eu suei para chegar onde eu cheguei. É uma geração realmente que eu não entendo. E aí eu digo, olha, você precisa começar a se conectar com essa geração para que você perceba que a forma com a qual ela foi forjada foi completamente diferente da nossa. Eu escuto muito isso de líderes. Aí diz assim, Roberto, você está querendo dizer que eu vou ter que fazer isso? Eu vou ter que direcionar, ensinar, dizer o que é o óbvio? Eu disse, vai. E eu sou, por exemplo, pai, eu digo, se for necessário, pai até disciplinar, disciplina. E por que eu digo isso? E aí eu trago uma historinha que eu gosto muito de contar nas minhas andanças aí, tanto nas empresas quanto nos meus treinamentos. Para vocês entenderem que o que a gente viveu hoje já está diferente por conta do mundo que nós vivemos, essa história cai bem. Nós somos nordestinos. Sim. Ok? Você gosta de canjica? Adoro comida de milho. Eu amo comida de milho. Todas elas. Eu procuro emagrecer antes do São João, porque quando chegar no São João é um problema. Na minha época, veja o conflito de geração. Na minha época,
Para eu conseguir comer a canjica, eu me acordava às 6 horas da manhã. Eu fui criada com minha avó até os 15 anos, que eu tenho grande honra Isso. por ela, tá? Esteve comigo até os 97 anos. Inclusive, uma curiosidade, Rosival, o meu nome é Rubenita Araújo de Souza Neta. É o nome da minha avó. Que bom. Tá? Então, agora, tirando um pouquinho esse lado, eu ia para a feira com minha avó. Lá na feira, eu não sei se vocês sabem, principalmente a geração mais nova que está nos escutando, que existe o milho para pamonha e o milho para canjica. Esse. É o mais verde e o mais maduro, né? Então, você, além de você ir para a feira, você tem que escolher. Saber selecionar. Saber selecionar. Quando nós chegávamos da feira, meu avô já estava com uma mesa assim, uma mesa de madeira, já com um moedor pronto, Isso. tudo, com as panelas, com os tachos, enfim. E nós íamos descascar o milho, tirar toda a palha do milho, tudo. Íamos cortar o milho. Passávamos algum parte do milho, poderíamos passar no liquidificador, mas o meu tempo não era de liquidificador. O liquidificador era para ralar o coco, porque nessa época não tinha o leite de coco na garrafinha. A gente tinha que ralar. Meus dedinhos ficavam todos ralados. Nós tínhamos que... No moedor, né? Moedor. Naquela época a gente não falava muito em musculação, academia, porque não precisava. Exato. Não é? A gente já fazia o exercício. Então, a gente moía, a gente ralava o milho, passava o milho no liquidificador para fazer o leite de coco. Veja todo o trabalho que nós tínhamos. Quando nós achávamos que já estava tudo ok, vinha a pior parte, que era mexer a canjica. A depender do tamanho da panela, nós passávamos 2 horas e meia, 3 horas mexendo canjica. Eu acho que você viveu um pouco sim, disso também. Sim. E ainda tinha naquela época... Na época quem fazia minha mãe, mas eu vivi me isso lembro com desse minha detalhe. avó. E ainda tinha naquela época a história que quem começa a mexer não pode trocar, porque vai desandar a canjica. E aí você ficava. Eu me acordava de 6 da manhã, como eu disse, nós íamos terminar a canjica lá para as 5, 6 horas da noite. Nossa. Quando eu ia tomar um banho, achando que ali eu ia descansar, colocar os pezinhos no sofá, minha avó dizia, minha filha, leve um pratinho, aqueles Duralexes, sabe, marrom. Isso. Leve um pratinho para Dona Maria, um pratinho para Dona Zefinha, enfim. Era assim que nós comíamos uma canjica no São João. Hoje, você tem filho, Rosival? Sim, tenho. Tem, adulto. Isso, tem. Se o teu filho é adulto, num belo dia, na noite de São João, não tem canjica em casa, ele quer comer uma canjica, o que é que ele faz? Ele liga, telefona e para padaria ou para, não sei se vai iFood, já entrega. Ou seja, essa geração, ela nasceu com tudo na palma com uma praticidade, né? Praticidade. E aí, por que eu trago esse exemplo? Porque quando chega essa geração no mundo corporativo, dentro das empresas, eu quero que ela haja da mesma forma que eu agia. Sendo que eu preciso entender que o modelo mental dela é diferente do meu. Porque ela não precisou fazer esforço, ela não precisou ir para a feira, ela não precisou descascar, tirar a palha do milho. Tem tudo na palma das mãos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Até que ponto, no seu ponto de vista, claro, né, que eu sei que é bem abrangente, as redes sociais estão afetando ou contribuindo para todo esse cenário que a gente está vivendo hoje, né? Porque assim, a gente está vendo hoje uma situação de tudo é fácil, ganhar muito dinheiro, enfim. Veja, eu digo que tudo, como eu falei, tudo no exagero, no extremo é perigoso. Sim, até porque tem um detalhe que diz que o veneno, ele está na dose, né? Você pode tomar um remédio que cura e ele pode lhe matar, dependendo da dosagem que você toma. Exatamente. Né? Então, veja, a rede social, hoje, você simplesmente negligenciar o fato que as redes sociais estão aí, negligenciar as IAs da vida... É incoerência, né? É incoerência. Não tem como, gente, negligenciar. Isso. Rede social vem para te ajudar, para te impulsionar. Agora, o que você faz com essa rede social? Tá? O que você deixa de fazer por conta da rede social? Aí é que está o grande problema. Eu digo que é você saber dosar. Por exemplo, trazendo essa questão da rede social e a IA que eu falei. Isso. Hoje, não tem como mais fechar os olhos sobre a IA. Ela está aí. Sim. E ela vem para poder agilizar, para poder acelerar algumas coisas. Nossa. Agora, se você deixa de fazer o teu papel quanto ser humano
Existe uma habilidade hoje muito deixada de lado, Certo. que é o pensamento crítico. Sim. As pessoas hoje se restringem a simplesmente ver o que é que está sendo dito por um IA, por uma rede social, E não critica, e não né? criticam. Não faz uma E análise. Né? tomam aquilo como verdade absoluta. Mas é o que está acontecendo hoje, por exemplo, eu vejo muito isso, você tocou num assunto bem interessante, rede social, exemplo. Aí sai a gente sabe que hoje todo mundo vê notícia, aí você às vezes abre seu YouTube ou Instagram, aí tem ali um pôster, acontecendo não sei tal coisa, você sabe, aquilo é uma mentira. Mas assim, você bota naquele tema e depois embaixo tem a descrição que desmentindo aquele tema, não que isso, enfim, e o pessoal muitas vezes não lê o conteúdo e toma aquilo como uma verdade e começa a propagar. Isso. É mais ou menos isso, porque não tem o senso crítico de chegar e fazer uma análise de processo, né? Eu sempre digo, eu acho engraçado. Tem muita gente que acha, principalmente a geração Z que você está falando hoje, e a Y, que o IA vai fazer tudo na sua vida. Não vai, pô. É um facilitador, claro, né? Não vai fazer tudo. Mas tem muita gente que acha que a IA vai cozinhar, que vai... E eu sempre digo, sabe? Eu digo que algumas profissões, o próprio movimento das pessoas, o próprio comportamento das pessoas terminaram favorecendo para que essa IA dominasse. Esse cenário, né? Esse cenário acontecesse. E eu sempre digo às pessoas, gente, não percam seu senso crítico. Porque, veja, qualquer pessoa hoje pode dizer que é muito boa em conduzir pessoas na carreira, em conduzir pessoas no domínio pessoal, porque hoje, o que você quiser aprender, a IA te traz. Hoje você não precisa, muitas vezes, na realidade, hoje nem se fala mais ir na biblioteca, ir reservar um livro, ler. Hoje, está tudo na palma da mão. Está tudo na palma das mãos. Agora, o que você faz com aquela informação é que vai fazer você realmente ser um profissional diferenciado ou não. Então, quando a gente fala, por exemplo, de gestão de pessoas nas empresas, graças a Deus que os RHs, já que as pessoas entendem mais como RH, sendo que eu digo que hoje o RH tem um grande papel de sair de cunho operacional para um cunho estratégico. E o cunho estratégico ele só vai realmente trazer para as empresas quando ele tiver esse pensamento crítico. Não é simplesmente ele se focar naquilo que está sendo trazido, mas ele entender que a vivência, a maturidade, o pensamento crítico vai fazer a diferença. E eu vejo muitos profissionais restritos agora, tá, a fazerem uso de IA, de rede social, do superficial, sem se aprofundar. Então, isso é um grande risco. Então, por exemplo, quando a gente traz para a geração novamente, quando um tempo desse, eu fiz uma reportagem para o Bom Dia Pernambuco, tá? Em maio do ano passado, fazendo justamente a questão do etarismo dentro das empresas. Sim. E eu digo que nunca um tempo está mais favorável aos 50 a mais do que hoje. E por quê? Porque, veja, quem passou por uma trajetória, quem teve mais experiências, querendo ou não, tem mais maturidade, tem mais vivência, ok? Tem mais bagagem, digamos assim, nessa questão. Então, os jovens, por exemplo, da geração Z, muitas vezes eles não querem se aprofundar. Isso. Eles ficam na superfície, no raso, no que a IA, no que as redes sociais vai te dar. Isso. Então, quando você, por exemplo, pega essa maturidade de uma geração X, como é a nossa geração, tá certo? De uma geração que tem essa bagagem, que tende a ter um maior senso de julgamento, um maior pensamento crítico, e uma maior resiliência, né? E você complementa com a agilidade da geração Z, com a inovação dessa geração, sabe? Com a sagacidade dela. Imagina a equipe que você vai ter dentro da empresa. Então, se os empresários, se os líderes começarem a olhar para si, a se reconhecerem, a entender quem eles são e entender que eles também têm seus defeitos, suas limitações, e entender que se o mundo está mudando tão avassaladoramente, não é porque você fez ontem que você não vai ter que revisitar hoje. Entender que o outro pode contribuir, mesmo o outro sendo mais novo que você, se eles entenderem isso,
tá? Esses empresários vão ter um time que é imparável. Sendo que o grande problema hoje, infelizmente, é que existe uma competição de quem é melhor e de quem é pior. Você falou num tema aí bem interessante, né? O etarismo, né? A gente está vendo que tem muita empresa que está trilhando, né, para contratar os 40 mais, 50 mais, né? Como é que você vê isso aí? Você que uma especializada sobre gestão, né, de empresa, de pessoas, o que é que você tem para o pessoal que está nos assistindo aí? Eu acho isso fantástico, tá? Mas assim, é importante que os 40 mais, eu estou falando, só um minutinho, eu estou falando isso porque, assim, como uma forma também de empoderamento, né? O cara, às vezes, que está com 50 anos, ele acha que está fora do mercado de trabalho. Se ele conseguir, como você mesmo falou aí, criar uma reestruturação, se qualificar, né? Aprender novas tendências e tal, eu acho que ele é um produto muito bom para o mercado. Exatamente, né? Exatamente. Eu digo, o pessoal de 40 mais, 50 mais, ele só vai se perder nesse mercado de trabalho se ele ficar preso ao passado. Sim. Se ele ficar preso... Olhando pelo retrovisor. Olhando pelo retrovisor. Certo. Se ele decidir entender que o que ele fez deu certo até determinado tempo e que agora precisa mudar... Isso. Ele com certeza vai estar muito à frente. Porque as empresas estão buscando profissionais que tenham um pensamento crítico, profissionais que tenham mais, resiliência, porque já passaram por muitas coisas na vida. Isso. O que pega muito essa geração é o achar que ele sempre está certo. Que o que eu sempre fiz deu certo e vai continuar dando certo. Mas eu acho que hoje isso está mudando. A gente está tendo uma onda de conscientização. Então tá um recado aí para os cinquentões, viu? Você que está aí achando que está fora do mercado, você é um produto valiosíssimo. Valiosíssimo. Basta você entender isso, tá? E jogar um pouquinho de modernização na sua mente, que o mercado está aí absorvendo muitos cinquentões aí. Exato. Tranquilo? Tá um recado. E está aberto para se conhecer. Certo. E está aberto para ter consciência de quem se é e ver quais são os aspectos que você precisa. Eu sempre digo assim, o autoconhecimento é que ele te favorece. Quando você vai viajar, você monta a tua bagagem, não monta? Sim. Mulheres, principalmente. Nossa. Mulheres exageram na bagagem. 2 malas. De muita coisa que não usa. Eu digo que o autoconhecimento favorece para você a base, primeiramente, da inteligência emocional. Tá? Certo. Mas para que você tenha sucesso, o autoconhecimento é como se você estivesse analisando sempre a tua bagagem. Sim. O que é necessário manter? O que é que já não faz sentido manter? Tá? E o que é que precisa revisitar? O que é que precisa repaginar? Assim somos nós, seres humanos. Sim. Quando nós falamos de pontos fortes, de limitações, de vulnerabilidades, de conhecimentos, de habilidades, o que é que eu preciso? O que é que eu faço? E continua sendo muito interessante, atual, ou que comportamento já se tornou ultrapassado? Que forma de pensar já se tornou ultrapassado? Tá? O que é que eu preciso começar a enxergar? Meu filho, como eu disse, eu tenho um filho, inclusive faz engenharia da computação, tem 26 anos. E eu dou aula também, eu sou professora universitária, dou aula em pós-graduação. E hoje, as minhas aulas são todas ao vivo, são aulas online. Certo. Isso se deu desde 2020 por conta da pandemia. Sim, claro. E eu tive professores, colegas meus, que hoje estão fora do mercado da docência porque se recusaram a aprender a ferramenta de aula online. Certo. Várias ferramentas que temos hoje. Porque está diante de uma câmera, gravar, tal, aquela coisa toda. E você dá aula num computador. Às vezes, como é ao vivo, tem aluno que não entra, você dá aula para você e você mesmo. Imagina isso. Para mim foi um grande desafio, Rosival, porque eu sou de gente, eu sou do contato, eu sou visual, eu sou sinestésica, eu sou entusiasmada. Você já viveu isso, claro, você já participou, né? Isso. E eu digo, meu Deus, como é que vai ser a minha vida ter que dar aula? Com esse novo cenário, Com esse novo cenário. E eu disse assim para mim mesmo, Rubenita, ou você muda ou você dança. E eu fui. Eu fui fazer curso de como dar treinamento online, enfim. Hoje eu permaneço. Já são 6 anos dando aula online. Mas a cada dia eu aprendo. Sim. Uma vez eu estava dando aula para os alunos e eu falando, teve uma aula que eu disse, gente, olha, a nossa cabeça, o nosso HD não suporta. Aí meu filho escutou, fazia para mim, mãe, não é HD mais não, é SSD.
sabe? Eu digo, gente, meu filho está dizendo agora que não é HD, é SSD, veja. É uma geração, meu filho de 26 anos me ensinando a atualidade. Isso é fantástico, quando a gente vê o que cada um pode dar de melhor e complementar para ter uma equipe de alta performance. Então, 40 mais, 50 mais, não vê essa geração como teu oponente, como competindo com ela. Pelo contrário, vê o que você é bom, o que você é melhor, para que você possa agregar a essa geração, sabe? Então, eu fui uma das pessoas que eu tenho 50 a mais, vou fazer 51 esse ano. Já declarei, já falei. Diga assim, nem parece. Eu pensei que você tinha 38. Diga assim, nem parece, né? Vou fazer 5.1 esse ano e minha vida é de rever novos ciclos, é de rever se aquilo que eu estou fazendo, se aquilo que eu estou pensando ainda está atual ou já se tornou ultrapassado, sabe? Porque caso contrário, eu não estaria aqui com você Mas hoje. eu acho o seguinte, quando você fala isso, quando você tem essa percepção de estar em busca dessa renovação, é muito difícil que você não consiga estar num processo de mudança, né? Isso. Nessa transição de mudança, porque essa linha de pensamento, esse padrão de comportamento é que faz a gente sempre estar em busca de renovação. Eu que o diga isso, tá? Comecei um novo projeto com esse podcast aqui e tal, que era uma ideia que eu tinha há um bom tempo, tá? Atuar na questão digital com a comunicação, que é uma coisa que eu sempre gostei. Eu tenho um curso de oratória, enfim, de muito tempos atrás, e promovi algumas palestras quando eu trabalhava na Dampesa, que era uma empresa que trabalhava no segmento automotivo, né? Que hoje não atua mais. Então, fiz aberturas de palestras comerciais. Então, assim, é uma coisa... Eu estava até conversando com um cliente meu, que ele viu um conteúdo meu. Pô, Oswald, me lembrei de você na época que você fazia palestra, tinha uma loja chamada Antiga Pneuá, que era um centro como é uma rede de loja de pneus, e eu pegava a minha TV de 20 polegadas, aquela grandona, levava lá para a sala, né, da loja, geralmente tinha mecânico e tal, e fazia. Então, assim, esse processo de modernização, de evolução, isso aí está tudo dentro do seu contexto, né? Isso. Ô, doutora, aproveitando a oportunidade, eu me lembro que eu participei, como você mesmo falou aí, eu participei de um treinamento seu, acho que foi em 2017, foi 2018. 2017. Né? Na época você era consultora do Sebrae, né? E você apresentou lá uma ferramenta que até hoje eu me lembro, né? E você fez uma dinâmica de grupo lá na sala de aula, e eu fiquei encantado. Não sei se você lembra que eu perguntei, como é que é isso? Essa ferramenta tem uma licença para funcionar, que é o DISC, né? Isso. Como é que isso funciona? Se você puder dar uma breve explanação, como é que isso funciona hoje para a gente identificar os padrões de comportamento dos potenciais colaboradores da empresa? Por que eu estou perguntando isso? Muitas vezes você está contratando uma pessoa que tem um perfil para ser um analista de processos, né? Ele é muito analítico. Sim. E você está contratando a pessoa para ser, essa pessoa que tem um perfil analítico para ser um comercial. Então, assim, o desempenho não vai ser tão legal, né? Aí, como essa ferramenta ajuda nisso aí, nessa identificação? O DISC, na realidade, Rosival, é um de várias ferramentas que existe hoje no mercado que vai te ajudar justamente a entender o perfil comportamental do outro. É uma ferramenta de assessment, uma ferramenta utilizada em mais de 60 países. É uma ferramenta que é criada por um psicólogo, né, William Maston, chamado. Através do livro dele, As Emoções das Pessoas Normais, ele começou a observar as emoções e viu que cada emoção trazia um comportamento diferente. Inclusive, eu recomendo vocês assistirem, inclusive, divertidamente, porque pense num filme, tanto um quanto dois. Como é o nome do filme? Divertidamente. Divertidamente. Né? Tanto o primeiro quanto o segundo mostra exatamente como é que funcionam as emoções. E aí ele trouxe isso, ele começou os estudos dele ainda lá na década de 40, e hoje é uma das ferramentas mais utilizadas no mundo todo. É uma ferramenta de assessment que nos ajuda a entender o perfil comportamental das pessoas. Sendo que eu preciso dizer que é uma ferramenta. Eu preciso ter muito cuidado com os rótulos. Então, por exemplo, a ferramenta diz que faz parte hoje de uma das ferramentas que eu trabalho na hora que eu vou aplicar o domínio pessoal, o autoconhecimento, tá? Mas é uma ferramenta que me ajuda a compreender melhor como o outro se comporta.
se o outro está mais adequado para trabalhar em um cargo ou exija mais extroversão, mais ousadia, ou num cargo de maior análise, maior planejamento. Então, ela ainda é utilizada, fortemente utilizada, mas é uma ferramenta para nortear. E por que eu digo isso? Porque às vezes a gente rotula as pessoas por conta de apenas uma ferramenta. E hoje, nesse mundo que nós estamos, o ser humano, ele é um ser impactado por várias variáveis. Sim. Pelo ano que ele nasceu, pela criação O ambiente, que ele né, teve, que ele vê. pelo ambiente, pelos traumas, pelas frustrações. É muita coisa, isso, né? Nossa. Muita coisa. É muito comum o pessoal dizer assim, eu estava, inclusive, essa semana, eu estou desenvolvendo um grupo de líderes de uma determinada empresa, e aí eu escutei a pessoa dizer assim, ele tem um perfil exatamente igual ao teu, igualzinho ao seu. Eu digo, opa, escutei algo que eu me arrepiei. Ela, por quê? Eu digo, não generalize. As pessoas podem ter um perfil comportamental parecido, mas ela não vai ter exatamente igual, porque são singulares, são indivíduos. Tá? Então, você pode ver pessoas com perfil comportamental muito parecido e numa situação de pressão, elas reagirem de forma completamente diferente. Já aconteceu comigo. Tá? Em determinada situação, eu me comportar de uma maneira que a pessoa disse, Rubenita, nem parece você. O que foi que houve? Foi quando caiu a ficha, disse assim, meu Deus, eu estou precisando de reposição hormonal. Porque minhas emoções, até o momento da vida que você passa, impacta no teu comportamento. Sim. Então, o DISC é uma ferramenta valiosíssima, que até hoje eu utilizo, tá certo? E que nos meus processos de desenvolvimento, de mentoria, de implantação, de reestruturação, eu aplico nos empresários e nas lideranças, mas que é uma ferramenta de suporte, de apoio. E tem outros que a gente precisa também desenvolver para que realmente a gente possa ajudar de forma efetiva. Eu lido com o ser humano, eu tenho muita responsabilidade com os meus clientes. Então, eu sempre vou te orientar ao que você precisa. Eu vou falar não o que você quer, mas o que você precisa. Às vezes Por isso que seu foco hoje é empresa familiar, né? Chega lá só, tem que fazer isso e isso. Eu tenho um estilo provocativo, viu, Osival? Eu provoco, o pessoal sai, sabe? Mas afinal de contas são 24 anos fazendo. Precisa. Então, assim, tem uma fala que se fala que é muito interessante. A prática faz a excelência. De tanto você fazer aquilo ali, você domina, né? Então, assim, 24 anos você fazendo esse mesmo tema, né? Então, assim, você se aperfeiçoou de uma maneira que você tem propriedade. É tanto que você hoje tem um foco muito específico, né? Na questão de empresa familiar. Porque quando você entra na empresa, praticamente você já sabe o que está acontecendo. É que só um médico que é especialista em alguma área, ele passa por vários exemplos. O cara é especialista, ele se dá o luxo até de não aceitar plano de saúde, cobra uma consulta particular e tem fila de espera. Porque quando a pessoa chega relatando o seu problema, com uma falazinha de meia hora, 40 minutos, ele já identificou qual é o problema. Então, ele vai fazer a medicação correta ou encaminhar para o procedimento correto, que se for o caso, né, alguma questão cirúrgica e tal. Então, assim, quando a gente domina aquele ofício, não, então automaticamente você praticamente tem autoridade, né, para poder fazer. Eu sempre digo, sabe, Rosival, que cada dia é um novo dia, a gente sempre aprende. Sim. Então, eu sei que nós estamos indo aí para o nosso final, né, mas a gente precisa ousar, a gente precisa ter a mente muito aberta à adaptação às mudanças. E eu sempre digo às pessoas, Benita, é doloroso, é desconfortante, eu estou com medo. E eu digo, tá com medo? Vai com medo mesmo. Faz, sabe? Mas se atualize, reveja o teu modo de pensar, reveja teus modelos mentais, porque o ser humano é muito comum, nós fomos forjados a nos defender. Então, quando alguém fala algo sobre a gente, o que é que a gente diz? Mas você, a gente não aponta? Isso. Sempre a gente não aponta. Isso. Antes de você apontar para o outro, aponte para você. Até porque quando você aponta, tem 3 apontando para si. Então, antes de você apontar, julgar, ou antes de você achar que o teu insucesso, que a tua perda de produtividade, perda de resultado, o problema está no outro, olhe para dentro. Porque nem sempre o problema está no outro. O problema é sobre o outro. O que eu vejo nesses mais de 24 anos andando pelas empresas
É que o problema está em você. Você empresário, você gestor, que não quer se adaptar, que não quer enxergar que o mundo mudou. E quando as coisas mudam, eu preciso repensar se a forma que eu estou pensando ainda vai se manter sustentável pelos próximos anos. Isso é bem, bem impactante, né? Porque, então, o segredo hoje, ou a palavra de ordem hoje é se renovar, se requalificar, né? Se ressignificar, né? O tempo todo. Tanto pessoalmente como profissionalmente. Exatamente. Rubenita, você está dizendo agora que eu vou precisar, para estar competitivo, para estar tendo o resultado que eu tinha antes, de repente fazer o que eu não quero, estar utilizando uma rede social, fazendo algo que para mim é difícil fazer. Sim. A gente não faz só o que gosta. Claro. Eu disse anteriormente que eu lido com adultos. Adultos faz o que precisa ser feito. Tem uma frase muito engraçada, né? Que acho que quem usa muito isso é o Pablo Marçal, né? Enfim, nas lives dele e tal. Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Ponto. Né? Nós somos adultos. Mas vai doer. Faz. Mas eu não gosto. Faz. Há pouco tempo eu dei um treinamento, falei sobre isso. Eu disse, criança faz birra. Adulto resolve. Adulto não faz só o que gosta. Faz o que precisa ser feito. Eu me lembro, Rosival, que na época da pandemia, um pouco antes da pandemia, eu tenho um primo, que ele é da área, né, de marketing, fez, você precisa fazer live, você precisa ativar seu Instagram. Eu digo, não gosto. Veja, eu amo me comunicar, mas assim como eu estou com você. Toda vez que era para eu gravar um vídeo, era um parto para mim. Isso. Eu dizia, Rubenita, preste atenção, você precisa gravar. Eu me lembro da minha primeira live. Estava lá, meu primo estava do meu lado. E eu lá na live e tudo, enfim. Sendo que ele precisou sair mais cedo. Na hora de se encerrar a live, gente, eu não sabia encerrar uma live. Inclusive o Marcelo, do Sincopés, estava na live. E eu dizia, gente, só um minutinho, porque eu falando com vocês, olhando pro microfone, achando que eu estava falando na live, vejam só. Gente, só um minutinho. E meu filho estava na sala, meu filho estava deitado no sofá. E eu fazia, Daniel, só um minutinho. Eu fazia, gente, só um minutinho, porque eu tô esperando Daniel. Daniel entrou na live para fechar a live. E foi muito engraçado, que eu disse, meu Deus, que mico eu paguei. Marcelo passou uma mensagem para mim dizendo, foi massa, que espontaneidade. Você gerou engajamento para as pessoas. É porque tem uma história que diz que o orgânico ele é muito mais intenso do que... Veja, mas eu não paralisei. É isso. Eu não paralisei. Tá com medo, vai com medo. Tem uma frase que eu escutei. Revisitar o que você Eu escutei uma frase a semana passada, até, não sei se você conhece, Cleibson, da Lucena, né? Sim. A gente estava conversando sobre processo e tal, aquela coisa toda. Aí eu disse, aí eu falei assim, o feito é melhor do que o perfeito, né? Que eu falei da live, aquela coisa do meu primeiro vídeo e tal, enfim. Aí ele disse, Rosival, só que hoje é o seguinte, o mal feito é melhor do que o não feito. Não feito, veja. Porque assim, a gente fica numa situação de que muitas vezes você não quer fazer, mas faz. Mesmo que tenha algum detalhezinho que... Dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo, né? Dá o primeiro passo. E o primeiro passo, gente, é você realmente decidir revisitar como você pensa, se reconhecer, entender que de onde veio, de onde você veio, te forjou, te formou quem você é. Mas que nem tudo que nós fomos forjados ainda hoje vai te sustentar. E eu digo isso, não é deixar de ser quem é. Sim. Não é deixar para trás as nossas raízes, o que fizemos e deu certo. Mas é de revisitar o que precisa ser feito, que ainda não foi feito. O que precisa ser melhorado e ainda eu insisto em fazer do mesmo jeito. É sobre isso. Perfeito. Benita, estamos chegando ao final do nosso bate-papo, né? Eu queria suas considerações finais, tá? Para os nossos ouvintes, os nossos internautas que estão nos escutando. Fica à vontade, o microfone é seu. O mundo, de fato, está muito desafiador. Eu escuto isso diariamente. Empresários estão numa situação ainda mais desafiadora do que há 20 anos atrás. Nossa! Né? Mas existe saída. E a saída é essa. É você não fechar os olhos diante daquilo que você acredita ser como certo.
É você realmente estar aberto a entender que essa mudança existe e que o passado não volta mais. É o daqui para frente. Nós precisamos pegar do passado aquilo que nos sustentou, tá? E aquilo que nos sustentou e que pode continuar nos sustentando. Mas todas as vezes que o presente fizer com que te mostrar que você precisa ir para um outro caminho, esteja atento. Reveja, não feche os olhos, não negligencie. Às vezes é o que diz uma consultora, às vezes é o que o teu vizinho está te dizendo, às vezes o que a tua equipe te fala, às vezes é um resultado que não está sendo atingido, é um ruído que existe numa comunicação que pode falar muito mais sobre você do que sobre quem está abaixo de você ou sendo liderado por você. Então esteja aberto ao novo, esteja aberto à mudança, esteja aberto a se conhecer, a entender que é o autoconhecimento, a autoconsciência que vai te levar em novos patamares. Estar preso ao passado não vai te ajudar a evoluir para o futuro. Nossa, fantástico. Ô, Benita, muito obrigado por ter participado aqui do nosso bate-papo, tá? Foi um prazer recebê-la, receber aqui no nosso estúdio aqui do RP10 Cash, o seu canal de entrevistas e curiosidade. Um abraço a todos, espero que tenham gostado. Dá um joinha como gostou aí, tá? E se inscreve no canal para fortalecer, até porque o YouTube vai entender que é um conteúdo de qualidade e vai cada vez mais enganjar o nosso canal. E okay? me segue também, tá? Benita Araújo _oficial. Ok. Um abraço a todos.